É isso aí, vamos lá, gente, vamos lá com mais uma aula nossa de criminologia aqui no Tec Concursos. Vamos lá, vamos falar agora nessa aula sobre as teorias do consenso, né? As teorias consensuais. Abordar maior aí, né, a teoria ecológica, a ecologia criminal, a anomia, a associação diferencial. Vamos ter que falar, né, justamente sobre a Escola de Chicago, um dos temas aí muito importantes, né, ligados aí à Escola de Chicago. Bom, quando nós falamos em teorias, tá, é importante fazer aqui essa classificação antes de entrar no tema especificamente. Quando nós falamos em teorias da criminalidade, as teorias macrosociológicas da criminalidade, nós temos que fazer uma diferença e temos que fazer aqui uma distinção entre a criminologia tradicional e a criminologia crítica. Tá? Necessariamente nós temos que fazer aqui essa diferença entre a criminologia tradicional e a criminologia crítica. Na criminologia tradicional, nós encontramos as teorias do consenso. E na criminologia crítica, nós encontramos as teorias do conflito. Então tá aí. Na criminologia tradicional, as teorias do consenso. E na criminologia crítica, as teorias do conflito. Temos aí essa diferença, né? Essa importante diferença para colocar para vocês. A criminologia tradicional, as teorias do consenso, e a criminologia crítica, teorias do conflito. Quando nós falamos em teorias do consenso, nós temos que trabalhar com a ideia daquelas teorias de cunho funcionalista. São as denominadas teorias de integração, que defendem a ideia de que os objetivos da sociedade, eles são atingidos quando existe aí o funcionamento perfeito de suas instituições, né? Com as pessoas convivendo e compartilhando as metas sociais comuns, concordando com as regras da sociedade de convívio. Basicamente é isso. As teorias do consenso, que é o que nós vamos estudar nesse bloco, são as teorias, né, de cunho funcionalista, aonde partimos da ideia que a sociedade ela aceita as regras impostas pelo Estado. É isso, né? Há um funcionamento perfeito das instituições. Exemplo de teorias do consenso, Escola de Chicago, né, de onde surgiu a teoria ecológica ou teoria da desorganização social. Tá bom? Mas aí nós temos também as teorias do conflito, de cunho argumentativo, que defendem a ideia de que a harmonia social ela decorre da força e da coerção, onde há uma relação entre dominantes e dominados, não existindo aí voluntariedade entre os personagens para a pacificação social, a qual decorrerá de imposição ou coerção. As teorias do conflito, né, elas serão estudadas aí posteriormente, né, num segundo momento, e não agora. Tá? Exemplo, a teoria do etiquetamento, da rotulação, que nós vamos falar disso também, mas não nesse bloco com vocês. Tá? Nesse bloco nós vamos trabalhar as teorias ligadas ao consenso, tá? As teorias do consenso de uma criminologia tradicional. E quero começar falando sobre a Escola de Chicago. Escola de Chicago, berço aí da moderna sociologia americana, teve seu início nas décadas de 20 e 30, à luz do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, quando esta apresentou a chamada Sociologia das Grandes Cidades, em razão
da constatação do aumento da criminalidade na cidade de Chicago. Bom, a Escola de Chicago, ela dá início a um processo de estudos que ficou conhecido como a antropologia urbana. Tá? Ficou conhecido como a antropologia urbana. O que significa isso? Ela tem, na verdade, no meio urbano, o seu foco de análise principal. Tá? Ela tem aí no meio urbano o seu foco de análise principal. Ela constata, né, a Escola de Chicago, ela faz a constatação da influência do meio ambiente na conduta criminosa. Ela faz então essa constatação da influência do meio ambiente na conduta criminosa. E ela apresenta aí um paralelo. Ela apresenta um paralelo entre o crescimento populacional das cidades, tá? O crescimento populacional das cidades e o aumento da criminalidade. Os defensores da Escola de Chicago, eles apresentam a seguinte tese: a cidade é que produz a delinquência. E a Escola de Chicago, ela discute então esses múltiplos aspectos da vida humana, todos relacionados à vida da cidade. Ou seja, as pessoas eram contaminadas pelos ambientes sociais nas quais elas estão inseridas, e elas contagiavam-se por meio do contato com comportamentos criminosos. E aí as pessoas passam a assimilar com naturalidade esse comportamento criminoso. E da Escola de Chicago surge uma teoria que nós falamos bastante dela, que a gente estuda, importante para concurso público, que é a teoria ecológica, ou teoria da desorganização social. Teoria ecológica ou teoria da desorganização social. Então tá aí, gente? Ela é oriunda da Escola de Chicago. Ela foi criada em 1915 sob o legado de que o progresso leva à criminalidade aos grandes centros urbanos. E aí, a ideia que nós temos que trabalhar é que teoria ecológica, representada pela ordem social, estabilidade e a integração entre a sociedade, entre as pessoas que integram, que moram, que convivem em uma comunidade. Então, essa estabilidade, essa ordem social, elas contribuem para o controle social e elas contribuem para a conformidade com as leis. Enquanto que desordem e a má integração conduzem ao crime e à delinquência. Desordem e má integração conduzem ao crime e à delinquência. Aliás, gente, a teoria ecológica ela fala o seguinte: quanto menor a coesão, quanto menor o sentimento de solidariedade entre o grupo, entre a comunidade ou entre a sociedade, maiores serão os índices de criminalidade. É essa a ideia que defende a teoria ecológica. Essa teoria, ela faz um paralelo, tá? Ela faz um paralelo entre o desenvolvimento das grandes cidades e o consequente aumento da criminalidade.
E isso ocorre por quê? A teoria ecológica fala que isso ocorre em virtude da ausência do controle social informal. Pela teoria ecológica, a deterioração, né, dos grupos primários, família, a modificação qualitativa das relações interpessoais, hoje cada vez mais superficiais, a alta mobilidade, a consequente perda, né, de raízes no lugar de residência, crise de valores tradicionais e familiares, superpopulação, né, tudo isso enfraquece o controle social informal. E tudo isso leva à criação de um meio, né, desorganizado, de um meio, né, criminógeno. E acaba levando aí para a prática do delito. Isso é teoria ecológica, tá bom? Mas aí surge a teoria espacial. Teoria espacial foi criada na década de 40, né? E a teoria espacial, na verdade, ela trata de uma reestruturação arquitetônica e urbanística das grandes cidades como uma medida preventiva da criminalidade. Na verdade, a teoria espacial ela fala da chamada prevenção situacional do crime, ou seja, é você criar espaços defensáveis. O que seriam esses espaços defensáveis? São aqueles espaços que permitem uma maior vigilância pelas pessoas, né? Além de desenvolver ali mecanismos de autodefesa por meio, né, do uso de barreiras reais ou mesmo barreiras simbólicas que irão desestimular a ação criminosa. Por quê? Porque elas aumentam o risco para o infrator. O infrator ele não quer correr risco. Essa é a grande verdade. O infrator ele não quer correr risco, ele quer que a coisa ande suave para o lado dele, ele não quer correr risco. E a teoria espacial ela vem modificar isso, né? Ela vem criar aí uma reestruturação arquitetônica e urbanística. Isso acaba se tornando uma medida preventiva da criminalidade, né? Isso acaba, então, desestimulando a ação criminosa. Ok? Teoria espacial para você, tá bom? Bom, e aí, gente, vem para nós a teoria das janelas quebradas. Aqui é um ponto que eu gosto sempre de colocar, porque essa teoria das janelas quebradas, ela não surgiu na escola de Chicago, não. Ela está atrelada à escola de Chicago, mas ela não surge na escola de Chicago. Mas ela está atrelada por quê? Né? Ela está atrelada porque ela também analisa a questão do meio social, do meio ambiente como causa da criminalidade. Então ela está intimamente atrelada à escola de Chicago, ela também tem origem nos Estados Unidos. Dois criminólogos, né, da Universidade de Harvard, James Wilson e George Killing, eles apresentaram essa teoria em março de 82, olha aí, nada a ver com a escola de Chicago, né? Em março de 82, e eles estabeleciam então essa relação de causalidade entre a desordem e a criminalidade. Por isso que ela é muito ligada, atrelada à escola de Chicago. Foi apresentado o trabalho, a polícia e a segurança da comunidade. E esse estudo ele foi baseado numa experiência feita pelo psicólogo Philip Zimbardo, lá em Palo Alto, na Califórnia. Ele deixou um veículo estacionado num bairro de classe alta, lá, trancadinho, bonitinho. Uma semana esse carro parado lá, ninguém mexeu no carro. Durante uma semana o carro não foi danificado, durante uma semana ninguém mexeu no carro. Na semana seguinte, o que ele fez? Ele quebrou uma janela do carro.
Na semana seguinte ele foi lá e quebrou uma janela do carro. E aí o que aconteceu? Após o pesquisador quebrar uma das janelas do carro, o carro em poucas horas ele foi completamente destroçado por grupos de vândalos. E aí, o que essa teoria ela traz para nós, né? Essa teoria ela fala que se você quebrar uma janela de um edifício e se não houver ali o imediato conserto dela, logo todas as outras serão quebradas. Essa teoria ela defende a repressão dos menores delitos para inibir os delitos mais graves. Se você transportar isso para o crime, para a criminologia. Daí surge a política de tolerância zero. Daí então surge a política de tolerância zero, que alguns falam em teoria da tolerância zero, que nada mais é do que uma estratégia indireta de combate ao crime baseada na teoria das janelas quebradas. É uma estratégia de manutenção da ordem pública, da segurança dos espaços de convivência social e da adequada prevenção de fatores criminógenos. Essa é a ideia da política de tolerância zero. Primeiro, o Estado tem que fazer a sua parte. Então, primeiro é necessária a tomada de consciência por parte do Estado. É o Estado fazendo o seu papel, cumprindo o seu dever legal com a população, oferecendo condições adequadas, de desenvolvimento social, psicossocial, de serviços à população, enfim, acabando com a corrupção dentro do governo. É o Estado primeiro reconquistando a confiança da população. E aí você cria uma aliança. E aí essa aliança faz com que a população ajude o Estado no combate à criminalidade. Ponto importante aqui da tolerância zero. Ela tem como objetivo principal incutir o hábito à legalidade. Isso produz a médio prazo uma redução nos índices da microcriminalidade e, consequentemente, uma diminuição dos delitos mais graves. Isso então é tolerância zero. Dentro dessa linha, eu só queria abordar rapidamente aqui a teoria dos testículos despedaçados, que tem relação com a teoria das janelas quebradas, e também se pauta na ideia de combate às pequenas infrações. Ela é fundada na experiência policial, ela defende que os delinquentes de crimes de pouca gravidade ou de menor potencial ofensivo, quando eles são perseguidos com eficácia pela polícia, eles são derrotados via de regra. E aí eles fogem para outras localidades mais distantes, na tentativa de continuar violando a lei penal sem a reprimenda dos agentes do Estado. E aí você acaba empurrando o problema criminal para outra localidade. Ok? Vamos lá. Chegamos aqui na teoria da associação diferencial. Teoria importante, a teoria da associação diferencial, também conhecida como teoria da aprendizagem, teoria da aprendizagem social. Ela surge aí em 1924. Foi difundida pelo sociólogo americano Edwin Standerline, com base no pensamento do jurista e sociólogo francês Gabriel Tardet. Aliás, caiu na prova Gabriel Tardet, fica ligado aí com essas questões sociológicas. É o processo de aprender alguns tipos de comportamento desviante que requer conhecimento especializado e habilidade, bem como a inclinação de tirar proveito de oportunidade para usá-lo de maneira desviante. Na verdade, essa teoria da associação diferencial, ela explica para a gente o surgimento aí do crime do colarinho branco, por exemplo. Porque ela traz como premissa que o crime não pode ser definido simplesmente
como uma inadaptação de pessoas de classe menos favorecidas, né? Que são os crimes do colarinho azul, a criminalidade de rua. Não é pobre que é criminoso, não é só o pobre que é criminoso. Ela não fixa o seu postulado no perfil biológico do criminoso. Ela trabalha, gente, com a ideia da perspectiva social. E essa teoria da associação diferencial, ela fala o seguinte: ninguém nasce criminoso. Ninguém nasce criminoso. Na verdade, né, a delinquência é o resultado de uma socialização inadequada. É isso. A delinquência é o resultado de uma socialização inadequada. Não existe herança biológica. O que existe é um processo de aprendizagem que conduz o homem à prática de atos socialmente reprováveis. Ok? Aliás, né, no campo aí do direito penal, a teoria da associação diferencial, ela permite compreender o direito penal econômico, com todas as suas aí especificidades, né? Elas demonstram aí como uma empresa pode, né, ser o centro de uma imputação, explica aí a ideia da lavagem de dinheiro, ou seja, é a pessoa que aprende, né, aprende um mistério, mas usa isso para o crime. Né? É aquele empresário, aquele contador que vai utilizar todo o seu conhecimento de economia, por exemplo, ele vai usar esse conhecimento para a prática do crime. Ok? Beleza? Bom, teoria geral da atenção está ligado a isso, né? Eu gosto de colocar essa teoria porque ela é a compreensão das explanações em torno da questão por que os indivíduos se envolvem com o crime. A ideia dessa teoria é a análise, né, do estresse que move o indivíduo a cometer crimes. É o estresse que acaba levando aí o indivíduo a praticar delitos, né? A teoria geral da atenção. E essa teoria geral da atenção, né, ela tem uma afinidade com as teorias de controle social, porque elas partem das principais características da personalidade humana, o autocontrole e as emoções negativas. Mas aí ela traz algumas características. Ela fala também da descrição do tipo de fatores ambientais que levam ao crime e o modelo explanatório do motivo pelo qual os fatores ambientais é que levam ao delito. A questão, né, justamente aí do estresse, né? A questão do estresse, a questão do dia a dia e como isso acaba influenciando no nosso comportamento, infelizmente, né? Esses estudos, eles foram, né, realizados por Robert Agney e ele viabilizou o seguinte, né? Nós temos então as tensões objetivas que provocam rejeição na generalidade das pessoas e temos as tensões subjetivas, que é limitada à percepção de um grupo, né? À percepção de um indivíduo ou de um grupo. Né? Esses estudos, então, eles acabam dividindo em tensões objetivas e tensões subjetivas. Tá? As tensões, elas variam, né? As tensões, elas variam das condições temporais, do contexto e a intensidade da manifestação no indivíduo. Elas podem aí minimizar os níveis de autocontrole ou induzir ao comportamento delituoso, né, do indivíduo. Logo, a intensidade pode refletir em tensão crônica, elevando a predisposição ao comportamento criminoso, visto que aumentam aí as emoções negativas, dificultam a estabilização do autocontrole e induzem a aprendizagem social do crime. Tá bom? Então a teoria aí geral da atenção é um tema também que eu gosto de colocar para meus alunos, que pode ser aí objeto de pergunta, né, na prova de vocês. Vamos lá. Teoria da subcultura delinquente. Teoria desenvolvida por Albert Cohen.
né? Teoria, lançou o livro lá, né? O Delinquent Boys, 1955, aonde ele explica que todo agrupamento humano possui subculturas, subculturas essas que são oriundas, né, do seu gueto, de filosofias de vida, onde cada um se comporta de acordo com as regras do grupo, as quais não correspondem à regra da cultura geral. É isso, né? A teoria da subcultura delinquente. Ora, nós temos subculturas dos morros, por exemplo. Subculturas que valorizam a violência. E aí nós temos o quê? Temos localidades em que as pessoas que ali residem, elas criam regras, tá? Elas criam regras. Elas criam regras e elas mesmo impõem essas regras para serem estabelecidas por todos, né? Aquelas questões dominantes. E aí você vê lá que a violência acaba sendo o marco. E o Estado não consegue chegar nessas localidades. Então, muitas vezes, as pessoas acabam se adaptando a esses padrões impostos por essas comunidades, até porque acaba sendo mais cômodo. E não tem o que fazer. De repente, eu estou morando ali, né? Eu moro ali numa comunidade dessa, num bairro desse, e eu tenho que aceitar, né? Eu preciso aceitar essa maneira, né? Essa imposição que é feita. Por quê? Porque não tem o que ser feito. Ou eu aceito, tá? Ou eu aceito isso, ou eu tenho que ir embora, né? Eu tenho que mudar daquela localidade. Então essa é a ideia da subcultura delinquente, que infelizmente a gente acaba vendo isso, né? Muitas vezes aí em comunidades, é aquela questão em que a pessoa ela não tem, né, para onde fugir e ela acaba aceitando, até porque se ela não aceitar isso, ela vai ser aí dominada, né, através de comportamentos violentos, tá bom? Então essa é a teoria da subcultura delinquente, ok? Teoria da subcultura delinquente. E uma última teoria aqui para a gente poder encerrar esse bloco com vocês, para depois eu falar das teorias do conflito, é a teoria da anomia. Teoria da anomia, que é uma teoria de explicação de cunho sociológico acerca da criminalidade. Teoria que foi desenvolvida, né, por Robert Merton. Teoria bacana, porque ela fala do comportamento desviado, por isso que tem a ideia sociológica, né, o cunho sociológico acerca da criminalidade. Ela fala do comportamento desviado, e ela fala que esse comportamento desviado, ele pode ser considerado como um sintoma de dissociação entre as aspirações socioculturais e os meios desenvolvidos para alcançar tais aspirações. Essa teoria da anomia, gente, ela trabalha com o seguinte contexto, né? Ela fala que a motivação para a delinquência decorre da impossibilidade do indivíduo atingir aquelas metas desejadas por ele. Que seria aí, por exemplo, né, um sucesso econômico, seria, por exemplo, um status social. Bom, diante disso, né, fracasso no atingimento das aspirações, dessas metas culturais, né, que são impostas a ele, muitas vezes porque ele não tem como chegar lá, né, acabam levando ele à anomia. O que é anomia? Vamos lá, anomia. Anomia é aquela manifestação comportamental aonde as normas sociais elas passam a ser ignoradas. As normas sociais elas passam a ser contornadas. Então vejam vocês, a pessoa ela não consegue atingir o seu objetivo. E aí então ela
passa, né, ela parte para a anomia. Ela começa a ignorar regras, ela então parte para o alcoolismo, para a droga, né, se torna morador de rua. É essa a ideia da anomia e isso muitas vezes acaba refletindo em comportamentos criminosos. Tá bom? Então a teoria da anomia, ela traz para a gente aí essa explicação de cunho sociológico, né? Importante também acerca da criminalidade. Tudo bem, gente? Bacana? Então essa é a ideia aqui do Tec Concursos. Depois você vai trabalhar com isso nas questões para ficar aí craque, né, nesses assuntos das teorias do consenso da escola aí, da criminologia tradicional. Ok, gente? Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.